No desenvolvimento infantil, a aprendizagem acontece desde muito cedo através da aferência de diferentes estímulos que chegam ao cérebro. E esses estímulos, eles são provenientes dos diversos canais sensoriais: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Para essa aferência toda de estímulos chegar ao cérebro, a criança precisa interagir e brincar. Brincar é fundamental para o desenvolvimento infantil e para a aprendizagem, porque brincando a criança tem a oportunidade de repetir experiências anteriores ou de vivenciar novas experiências, e assim ela pode aperfeiçoar suas ações e aprender, construir conhecimento a respeito do ambiente que a cerca todos os dias. O papel do cérebro, então, é receber todas as informações, que são muitas ao mesmo tempo, selecionar as que ele precisa naquele momento e integrar essas informações. E a partir dessa integração, o sistema nervoso vai construir um conceito ou elaborar uma resposta. A visão, ela tem papel fundamental nesse processo de desenvolvimento infantil e da aprendizagem. Por quê? Porque a visão é um sentido que tem superioridade sobre todos os outros sentidos, por ser uma forma instantânea de percebermos e entendermos o mundo, e por ser um sentido totalizador e organizador das informações. Além disso, a visão é o sentido que predominantemente oferece à criança motivação para ela se movimentar, para ela interagir, para ela brincar e para ela explorar. Então, a visão é um sentido muito importante. O que ocorre quando nós temos uma criança com baixa visão, associada ou não a outras deficiências? Nesses casos, a gente precisa criar programas de intervenção que incluam objetivos relacionados à visão, objetivos relacionados ao desenvolvimento de todo o potencial de visão que essa criança tem, para que ela possa desenvolver uma boa eficiência visual dentro das possibilidades que ela tem. Então, considerando a importância da visão para a criança se motivar a interagir e a brincar, e considerando a importância da visão com esse papel totalizador e organizador das informações que nós captamos do ambiente, é muito importante, num programa de intervenção, nós termos esse foco também, essa atenção para a questão da visão. Incluir objetivos para o desenvolvimento de uma boa eficiência visual. Existem várias doenças que podem levar a uma condição de baixa visão, associada ou não a outra deficiência, e aí nesses casos caracterizando uma deficiência múltipla ou uma surdo-cegueira. Para nós incluirmos no programa de intervenção os objetivos relacionados à visão, ao desenvolvimento da visão, nós precisamos entender muito bem como é a resposta visual dessa criança, se ela tem resposta visual e como é essa resposta visual. E para eu entender essa resposta visual, eu preciso fazer uma avaliação funcional, que seja muito bem realizada e muito precisa nos dados que ela vai colher. Para eu poder entender bem, orientar minha avaliação funcional e entender bem os dados que ela vai me dar, eu preciso conhecer o sistema visual, como funciona o sistema visual, e conhecer o papel de cada estrutura do sistema visual,
e preciso conhecer a fisiopatologia da doença que a criança tem. Porque dessa forma eu vou conseguir imaginar quais são as implicações funcionais que essa patologia vai resultar para essa criança e dessa forma eu vou conseguir orientar melhor a avaliação funcional e colher dados mais precisos. A criança com deficiência múltipla, ela pode apresentar dificuldade de interagir, de se relacionar ou de se adaptar ao mundo em que ela vive. Ela pode, dependendo da deficiência que ela apresenta, do grau de comprometimento e do nível de desenvolvimento, ter dificuldades para perceber os estímulos do ambiente ao seu redor, para interpretar esses estímulos ou para produzir uma resposta que seja compreensiva, que seja efetiva e compreensiva para o outro. Portanto, na baixa visão e na deficiência múltipla, a capacidade de interagir e de brincar pode estar gravemente comprometida. E como a gente falou no início, se a criança não brinca, não interage, não explora, as oportunidades de se desenvolver e de aprender ficam muito reduzidas. A criança precisa brincar e interagir para o desenvolvimento avançar. Portanto, a baixa visão e a deficiência múltipla podem levar a um impacto em diversas áreas do desenvolvimento. Então, diversas áreas do desenvolvimento podem estar comprometidas pela própria deficiência em si ou por uma consequência da deficiência. Por exemplo, uma criança que só tem baixa visão, ela pode ter um atraso importante no desenvolvimento neuromotor pela falta do brincar e do interagir. Se essa criança com baixa visão é uma criança que explora pouco, que se movimenta pouco, ela pode ter um atraso no desenvolvimento neuromotor sem ter um comprometimento orgânico que justifique esse atraso. É um impacto sofrido pela baixa visão. A mesma coisa ocorre, por exemplo, num caso de deficiência múltipla, onde também não existe uma condição orgânica que justifique um atraso no desenvolvimento cognitivo, mas essa criança pode apresentar um atraso cognitivo. Por quê? Por ela ter muita dificuldade em se movimentar, em interagir, em ter experiências e vivências, essa falta de movimentação e de exploração pode levar a um atraso no desenvolvimento da linguagem, da comunicação e no desenvolvimento cognitivo. Portanto, nós que trabalhamos na área de intervenção precoce, nós precisamos ter ciência de que é muito importante termos no nosso programa o objetivo de facilitar o brincar e o interagir para as crianças, para que elas tenham muitas experiências e experiências de qualidade e que a deficiência tenha o menor impacto possível no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Segundo Topor, a avaliação funcional é uma forma sistematizada de observar e avaliar a habilidade da criança para usar a visão em certas tarefas, em diferentes locais, em diferentes condições de ambiente e em vários momentos do dia, utilizando diferentes materiais. Portanto, dessa forma, eu posso entender como a criança utiliza a visão e em que situações, que materiais, que condições de iluminação podem fazer com que ela tenha uma melhor eficiência visual, porque é isso que a gente quer no final, né? Que a criança desenvolva uma ótima eficiência visual. A avaliação funcional é também uma forma de avaliar outras habilidades, as habilidades táteis, de comunicação, cognitivas, psicomotoras e o desenvolvimento como um todo. Com base na avaliação funcional, nós vamos então traçar um programa de intervenção. E esse programa de intervenção ele vai estar baseado não só nos dados da avaliação funcional,
mas também no conhecimento que a gente tem do desenvolvimento infantil e da aprendizagem, no conhecimento que a gente tem do impacto que a deficiência pode gerar nas diferentes áreas do desenvolvimento, nos desejos e nas necessidades da criança e da família. Então, baseado em tudo isso, nós vamos, junto com a família e junto com outros profissionais que atuam com essa criança, desenvolver o programa de intervenção. E ele deve conter os objetivos, todos os objetivos muito claros, para que a gente possa então eleger estratégias de trabalho apropriadas para atingir os objetivos. O princípio básico de um programa de intervenção é acreditar que a criança pode se desenvolver e pode aprender. Acreditando nisso, eu posso então, é o primeiro passo para eu pensar no programa de intervenção. No programa de intervenção, nós podemos utilizar diferentes estratégias, tanto para alcançar objetivos relacionados à visão, como para alcançar outros objetivos relacionados a outras áreas do desenvolvimento. Eu vou citar aqui algumas estratégias para que a gente possa se lembrar do que podemos fazer com as crianças que têm baixa visão e deficiência múltipla e também refletir em outros recursos. Uma estratégia adequada para crianças que têm baixa visão é utilizar materiais que tenham cores fortes e que estejam em alto contraste. Uma outra estratégia que é muito importante é conhecer e respeitar a distância de resposta que essa criança pode apresentar. A distância de resposta que a criança, na verdade, apresenta melhor eficiência visual. Nós temos que pensar com relação à adequação da iluminação do ambiente, muita luz, menos luz, o que é que vai melhorar a resposta da criança. Uma outra estratégia é simplificar a entrada de estímulos, ou seja, fazer com que o ambiente esteja visualmente e auditivamente mais limpo, para que a entrada de estímulos seja mais organizada para essa criança que já tem a tendência de perceber o mundo de uma forma desorganizada. Outra estratégia é trabalhar com atividades multissensoriais, conhecer o ritmo e o tempo de resposta que essa criança tem e respeitar o ritmo e o tempo de resposta. Pensar na atividade que a gente vai fazer, que nível de participação ela vai permitir a essa criança. Em geral, é importante que a gente pense em atividades onde a criança possa realmente estar mais ativa. Que tipo de facilitação eu vou oferecer a essa criança? Que também, em geral, nós temos que buscar dar a menor facilitação possível, para que a criança possa agir com mais independência, com mais autonomia e estando mais ativa naquela atividade. Uma outra estratégia que é muito importante é organizar a postura da criança, porque isso também organiza a entrada de estímulos. Então, vocês vão poder ver nas duas fotos que seguem a mesma criança. Em uma das fotos ela está deitada, sem receber nenhuma facilitação, e na tentativa de interagir e de responder a um estímulo, como ela se desorganizou motoramente. E na outra foto vocês vão ver a mesma criança no mesmo dia recebendo uma facilitação para manter uma postura mais organizada, e como ela nessa segunda foto interage com o brinquedo e como ela está ativa no brinquedo, olhando, tocando e acionando o brinquedo. Então, organizar a postura é fundamental para que a entrada de estímulos também fique mais organizada e para que a criança possa também emitir uma resposta mais adequada, mais eficiente
e que traga a ela o resultado que ela deseja, tá bem? Além de todas essas estratégias, nós podemos contar com o uso de recursos ópticos, quando ele for indicado, e com o uso de recursos tecnológicos, como por exemplo um tablet ou um smartphone. O tablet já há muitos anos tem sido um recurso que vem sendo usado por pessoas com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, e nos últimos anos ele tem sido muito usado com crianças bem pequenas, inclusive com bebês. Isso por quê? Porque o tablet é um recurso que apresenta uma excelente imagem, a qualidade da imagem é muito boa, a imagem é muito nítida e em alto contraste. Isso facilita a resposta visual. O tablet é um recurso que desperta interesse e motivação da criança. E a motivação, como a gente sabe, é um fator muito forte para promover a aprendizagem. Então, o tablet e o smartphone são recursos que realmente despertam interesse e motivação. Além disso, o tablet existem diversos aplicativos e esses aplicativos nos permitem trabalhar diferentes habilidades visuais. Por exemplo, a habilidade de manter a fixação, realizar segmento visual, escaneamento, coordenação olho-mão, reconhecimento visual, percepção parte todo. Então, são várias atividades, várias habilidades que podem ser trabalhadas com diferentes aplicativos num tablet. Além disso, o tablet permite também que a gente trabalhe outras habilidades relacionadas a outras áreas do desenvolvimento. Por exemplo, que a gente trabalhe a comunicação, a interação, que a gente trabalhe a cognição, a compreensão de ordens, a compreensão de regras, enfim, são muitas oportunidades que o tablet nos oferece no trabalho com bebês e com crianças. Para exemplificar isso que eu estou dizendo, vocês vão assistir um pequeno vídeo de um bebê que tem uma síndrome e uma deficiência múltipla em decorrência dessa síndrome, e vocês vão poder observar como essa criança mantém a atenção visual no aplicativo que eu estou usando com ela, como ela interage comigo no momento que ela olha para o aplicativo e olha para mim, como ela mantém a fixação, como ela mantém a atenção visual, o interesse visual. Então, vocês vão ver o vídeo para poder ilustrar o que eu acabei de dizer. Vamos apertar? Isso. Bate a mãozinha ali, ó. Pá, opa! Pá! Quem é? Como fez a galinha? Como fez a galinha? Não foi que você imitou? Bate a mãozinha ali, bate. 1, 2 e... No trabalho de intervenção, a gente precisa lembrar que precisamos trabalhar sempre com atividades com contexto. Então, os objetivos relacionados à visão, à resposta de comunicação, à área do desenvolvimento cognitivo ou emocional, seja qual for o nosso objetivo, ele tem que estar inserido em atividades contextualizadas que devem ser desenvolvidas na rotina dessa criança, nas atividades do dia a dia, na família, na escola, na comunidade. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que uma atividade pode nos proporcionar a oportunidade de trabalhar diferentes objetivos em diferentes áreas do desenvolvimento. Isso é muito importante a gente lembrar. Tomando como exemplo o vídeo que a gente acabou de ver, naquele momento, com aquela criança, eu estava trabalhando objetivos relacionados à área da visão, objetivos relacionados à área da comunicação,
objetivos relacionados à área da motricidade, objetivos relacionados à área do desenvolvimento cognitivo. Então, em toda atividade que nós realizamos com a criança, essa atividade vai poder oferecer a gente oportunidade de trabalhar vários objetivos e a gente precisa estar atento em relação a isso, porque o desenvolvimento, para que a gente tenha um bom aproveitamento naquela atividade e porque o desenvolvimento infantil ele não ocorre de forma segmentada, ele ocorre como um todo muito bem organizado, onde o desenvolvimento de uma área influencia o desenvolvimento de outra e vice-versa. Então, se o desenvolvimento ocorre como um todo bem organizado, eu também preciso desenvolver atividades que estejam incluídas dentro de uma rotina, de um contexto e estar atento ao todo dessa atividade. No trabalho de intervenção precoce, é importante exercer um olhar mais amplo e futurístico, ter consciência de que o que será realizado nessa etapa será pré-requisito para aprendizagens futuras e terá repercussão no processo de escolarização e de socialização dessas crianças.